E se você pensava que predicação verbal havia terminado, você está muito enganado. Ainda vamos falar sobre verbo transitivo direto, transitivo indireto e transitivo direto e indireto. Beleza? Tranquilo? Show de bola. Olho na telinha, vamos que vamos. Trabalhar, porque a gente está aqui para trabalhar. Está aqui para ficar de bobeira. Nem falar gracinha. Apesar de que, de vez em quando, fala um monte de merda, né? Desculpa aí, acabei de falar uma. Vamos lá. Verbo transitivo direto. O que é um verbo transitivo direto? Um verbo transitivo direto é um verbo que exige um complemento sem preposição. Então, ele é transitivo direto porque a relação entre o verbo e o complemento dele se dá diretamente, sem intermediário, sem preposição. Por exemplo, eu digo assim: calou a boca por estar errado. Calou a boca por estar errado. Observe que o verbo calar é um verbo transitivo direto. Por quê? Porque quem cala, cala alguma coisa dentro desse contexto. Porque quando você diz calou a boca, alguém calou o quê? Calou a boca. Portanto, a boca é o complemento, é o objeto direto, complemento do verbo transitivo direto. A banca CESP gosta de chamar o complemento do verbo transitivo direto de complemento direto. É a mesma coisa que objeto direto. Beleza? Não há mistério algum. O verbo transitivo direto é aquele que exige um complemento sem preposição. Calou a boca. Calou o quê? A boca. A boca, portanto, complementa o verbo calar, porque o verbo calar exige um complemento. Beleza? Vamos agora ao verbo transitivo indireto. O verbo transitivo indireto é aquele que exige um complemento com preposição. Então, confio em ti. Confio em ti. Observe que o verbo confiar exige um complemento. Afinal de contas, imagina, eu chego para você e digo assim: cara, fica tranquilo, eu confio. O cara vai perguntar: confia em quê, cara? Não, eu confio em ti. Ah, tá, beleza. Então, observe só, o verbo confiar exige um complemento com preposição. Portanto, o verbo confiar é transitivo indireto, porque ele exige um complemento preposicionado. Beleza? Pestana, todo verbo transitivo indireto exige um complemento preposicionado? Sim. Todo verbo transitivo indireto exige um complemento preposicionado. Então, desculpa ser chato, Pestana, desculpa. Mas quando a gente diz assim, ó, eu moro em Recife, ou eu moro no Recife, tanto faz. O em Recife não seria um objeto indireto? Não seria um complemento indireto? Ou seja, um complemento de um verbo transitivo indireto? Não. Por quê? Porque em Recife dá ideia de lugar. Se dá ideia de lugar, é um adjunto adverbial de lugar. Não é um objeto indireto. E aí, o verbo morar é intransitivo, como eu falei na aula passada. Por favor, não confunda alhos com bugalhos. Verbo transitivo direto e indireto. Vamos lá. O verbo transitivo direto e indireto, adivinha? É aquele que exige um objeto direto e um objeto indireto. Ou seja, ele exige dois complementos. Um sem preposição e um com preposição. Beleza? Tranquilo?
Maravilha. O verbo transitivo direto e indireto também é chamado de bitransitivo. Adivinha por que ele é bitransitivo? Ele é bitransitivo porque ele exige dois complementos. Ele se complementa com dois complementos. Exemplo, eu digo assim. Ela lhe deu um cordão. Ela lhe deu um cordão. Note o seguinte, quem dá alguma coisa a alguém. Note que o verbo exige dois complementos. Ele exige um complemento sem preposição, objeto direto, e ele exige um complemento com preposição, objeto indireto. Aí você me pergunta assim, Pestana, tu tá doidão? Cadê a preposição no lhe? Meu camarada, lembra quando eu dei aula de pronome? E eu falei que o lhe equivalia a ou para ele. E aí, obviamente, né, para ele, para ela, para eles, para elas, enfim. Lembra que eu falei isso para você? Então, quando eu uso o lhe, e o lhe tem função de objeto indireto, tem função de complemento de um verbo transitivo indireto ou transitivo direto e indireto, está embutido aqui o quê? Vamos lá, ela lhe deu um cordão, equivale a dizer ela deu um cordão a ele, ou ela deu um cordão para ele, beleza? Percebe, portanto, que a preposição a ou para, percebe que ambas as preposições estão implícitas, estão embutidas, digamos assim, no substituto, no pronome lhe. Eu poderia simplesmente dizer, ela deu um cordão ao namorado, ela deu um cordão para o namorado, ela deu um cordão a ele, ela deu um cordão para ele. Agora, quando eu uso o lhe, eu estou substituindo um substantivo. E por isso eu digo que o lhe equivale a ele, ou para ele, a ela, ou para ela, enfim. Beleza? Maravilha. Portanto, o fato é, o verbo transitivo direto e indireto é aquele que exige um objeto direto, ou seja, um complemento sem preposição, e um objeto indireto, um complemento com preposição. Safo? Maravilha. Continuando a batida, vamos que vamos, fazer uma questãozinha aqui, linda, da FCC, para não dizer que eu não falei das flores. FCC, DPE São Paulo, agente 2013. Constava simplesmente de uma vareta quebrada em partes desiguais. O verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está empregado em. Em outras palavras, o cara quer que a gente marque a opção em que o verbo exige o mesmo complemento que este verbo aqui. E aí eu te pergunto, este verbo exige algum complemento? Vamos descobrir. Constava simplesmente de uma vareta quebrada em partes desiguais. O que consta, consta de alguma coisa. Portanto, o verbo constar é um verbo transitivo indireto. Ele exige um objeto indireto. Por que eu digo que deu uma vareta quebrada em partes desiguais é um objeto indireto, Pestana? Porque é o complemento do verbo constar. O que consta, consta de alguma coisa. Logo, observe que a preposição típica de todo objeto indireto. Em outras palavras, o verbo que exige o mesmo tipo de complemento que o grifado acima está empregado em. O cara quer que a gente busque um verbo transitivo indireto. Vamos descobrir? Vamos lá. Letra A. Em campos extensos, chegavam em alguns casos a extremos de sutileza. O verbo chegar, como eu já havia falado para você na aula passada, é um verbo intransitivo.
Só que na aula passada eu também falei para você que a FCC considera o verbo chegar como um verbo transitivo indireto, segundo o gramático Celso Pedro Luft. E eu também disse a você na aula passada que a FCC já trabalhou uma questão em que o verbo chegar era transitivo indireto, porque o gramático Celso Pedro Luft encara o verbo chegar não só como intransitivo, mas também como transitivo indireto. Pô, Pestana, mas isso é muito particular, é um gramático contra vários. Por que as bancas fazem isso com a gente? As bancas fazem isso para eliminar candidato. E elas não querem saber. Elas não conhecem teu pai, elas não conhecem a tua mãe, elas não conhecem a tua família, elas não conhecem ninguém, elas querem eliminar você. E aí você só vai se deixar eliminar se não conseguir resolver a questão, não tiver estudado o suficiente. Então eu prefiro ser detalhista a deixar você na mão. Só que, escuta o que eu tenho para te dizer. Olha para mim rapidinho. Escuta, com atenção. Toda vez que você estiver diante de uma questão polêmica, você tem que analisar o seguinte. Primeiro, você tem que ter uma bagagem das visões polêmicas entre os gramáticos. Segundo, diante da questão, você vai marcar a melhor alternativa. Em outras palavras, eu não analisei ainda as outras opções, ainda vou analisar, nem lembro qual é o gabarito mais dessa questão. Nem me lembro mais qual é o gabarito dessa questão. O fato é, quando você tiver uma questão polêmica, o que você vai fazer? Você vai marcar a melhor resposta. O que seria a melhor resposta numa questão como essa? Por exemplo, vamos supor, eu não sei, eu nem olhei a questão, vamos supor que na letra C tenha um verbo transitivo indireto. Um verbo inquestionavelmente transitivo indireto. Você vai marcar a letra C e vai correr para o abraço. Pô, Pestana, e a letra A? E aí, ficou a opinião do Luft, não? Porque o Luft não encara como intransitivo ou como transitivo indireto o verbo chegar? Aí, meu camarada, como é uma questão polêmica, como é uma visão polêmica entre os gramáticos, inclusive ele próprio, o próprio Luft diz que pode ser transitivo indireto ou intransitivo. Então ele mesmo não se define. Você vai marcar a visão do Luft? Claro que não. Porque se existe uma melhor resposta, se existe uma opção inquestionavelmente correta, que ninguém duvida, que não tem polêmica nenhuma, você vai marcar a criança e correr para o abraço. Beleza? Então, toda vez que você tiver uma questão polêmica, marque a melhor resposta. Não fique em dúvida numa opção polêmica. Marque a melhor resposta. Beleza? Tranquilo? Show de bola? Olho na telinha de novo, vamos continuar. Então, o verbo chegar, quem chega, chega a algum lugar, ou a alguma coisa, nesse caso aqui, né? Muito bem. Poderia encarar como intransitivo, interpretando a extremos de sutileza como, sei lá, adjunta adverbial de lugar em sentido figurado, em sentido simbólico, ou como transitivo indireto, como diz o Luft. Então a letra A é uma possível resposta, mas vamos analisar todas as opções. Letra B. Eram comumente assinalados a golpes de machado nos troncos mais robustos. Vamos lá. Observe que o verbo ser é um verbo de ligação. Portanto, não é um verbo transitivo indireto. Eram comumente assinalados. Eram assinalados. Como que eles eram assinalados? A golpes de machado nos troncos mais robustos. Eu não poderia dizer que isso aqui é um objeto indireto, porque é o modo como eles eram assinalados. Então, isso aqui seria um adjunto adverbial de modo, e não um objeto indireto. Além disso, o verbo ser é um verbo de ligação, né? Beleza? Tranquilo? Maravilha. Se fôssemos interpretar, por exemplo, que eram assinalados, é uma locução verbal? Se fôssemos analisar que eram assinalados, ignora o comumente, tá?
eram assinalados. É uma locução verbal? Se fôssemos encarar assim, nós encararíamos a transitividade do verbo principal, tá? Aí eu ignoraria o verbo auxiliar e encararia a transitividade do verbo principal. Quem assinala, assinala alguma coisa. Verbo transitivo direto. Tudo bem? Tranquilo? Show de bola. Ainda assim, não seria um verbo transitivo indireto. Então, a letra B está totalmente fora do que a banca pediu para a gente marcar. Letra C. Os toscos desenhos e os nomes estropiados desorientam, não raro, quem, blá, 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 blá. Vamos lá. Quem desorienta, desorienta alguém. Portanto, o verbo desorientar exige um complemento não preposicionado. É um verbo transitivo direto. Letra D. Koch Grünberg viu uma dessas marcas de caminho na Serra de Tunuí. Koch Grünberg viu. Quem vê, vê alguma coisa. Então, o verbo ver é transitivo direto e exige um objeto direto. Letra E. Em que também se revelam suas afinidades com o gentil, mestre e colaborador. Observe o seguinte, o verbo revelar é um verbo transitivo direto por natureza. Afinal de contas, quem revela, revela alguma coisa. Ele está acompanhado da partícula C. E aí, isso me lembra alguma coisa. VTD no plural, acompanhado da partícula C, essa partícula C não pode ser uma partícula de indeterminação do sujeito. Me parece uma partícula passivadora. Vamos testar? Em que também se revelam suas afinidades com gentio, mestre e colaborador. Ou seja, em que também são reveladas suas afinidades com gentio, mestre e colaborador. Tudo isso que eu sublinhei é o sujeito do verbo revelar. Portanto, na letra B, eu tenho aqui um verbo transitivo direto. Na letra C, eu tenho um verbo transitivo direto. Na letra D, eu tenho um verbo transitivo direto. Na letra E, eu tenho um verbo transitivo direto. E na letra A, eu tenho um verbo chegar, que para o Celso Pedro Luft pode ser intransitivo ou transitivo indireto. Portanto, eis o gabarito e fique sabendo que a FCC trabalha com o dicionário de regência verbal do gramático Celso Pedro Luft. Tá claro isso? Fique ligado nisso. Próxima questão, ou melhor, próximo assunto, predicativo. Ainda estamos dentro de termos essenciais da oração. O trem chegou atrasado. O povo elegeu o presidente. Eu considero válido que você arrume um emprego. Eu preciso de vocês conscientes. Estou sem sono. O juiz julgou o recurso improcedente. Todos esses termos que estão em negrito são predicativos do sujeito ou do objeto. Vamos lá. Existem dois tipos de predicativo. O predicativo do sujeito, que é uma característica sobre o sujeito ou do sujeito, e predicativo do objeto, que é uma característica do objeto. Quando você diz o trem chegou atrasado, atrasado é uma característica do trem. A Pestana não poderia interpretar, sei lá, o modo como ele chegou, e aí seria um adjunto adverbial de modo, sei lá, não viaja. Para você ter certeza que atrasado é um predicativo, lembre-se do seguinte, lembra quando eu falei na aula lá de adjetivo, que eu ia neste momento relembrar a você que o adjetivo pode exercer duas funções sintáticas, de adjunto adnominal e de predicativo. Chegou a hora. Olha aí, ó, atrasado é um adjetivo. Ah, mas como é que eu sei que é um adjetivo? Porque o adjetivo pode se flexionar. Vê se você concorda comigo. A condução chegou atrasada. Os trens chegaram atrasados. Percebe que eu posso flexionar o adjetivo atrasado?
portanto, não viaja. Isso aqui não é um advérbio de modo não. É um adjetivo com função de predicativo do sujeito, porque é uma característica do sujeito. Agora, o povo elegeu o presidente. Quem elege, elege alguém. O verbo eleger é um verbo transitivo direto. Elegeu alguém, esse o aqui tem função de objeto direto, presidente. Portanto, presidente é uma característica desse objeto direto aqui. Beleza? Presidente, portanto, é um predicativo do objeto direto. Observe agora a próxima frase. Eu considero válido que você arrume um emprego. Note o seguinte, quem considera, considera alguma coisa. Considerar é um verbo transitivo direto. Note que eu sublinhei uma oração, porque tem um verbo, né? Por isso que é uma oração. Eu sublinhei uma oração que serve como objeto direto do verbo considerar, que funciona, melhor dizendo, como objeto direto do verbo considerar. Quem considera, considera alguma coisa válida. Nesse caso, eu considero isso que você arrume um emprego como? Válido. Ou seja, eu considero isso tudo aqui, que está sublinhado, válido. Portanto, válido é um predicativo do objeto direto. Agora, note o que é muito interessante. Esse objeto direto está em forma de oração e eu tenho um predicativo do objeto direto modificando toda uma oração com função de objeto direto. Beleza? É como se eu dissesse assim, cara, eu considero o exercício válido. Eu considero válido o exercício. Só que em vez de eu usar o exercício, eu usei uma oração inteira. Eu considero que você arrume um emprego válido. Percebe que válido, portanto, está caracterizando a oração sublinhada? Por isso, válido é um predicativo do objeto direto. Próxima frase. Eu preciso de vocês conscientes. Note que consciente é um adjetivo que caracteriza vocês, que no caso aqui é o núcleo do objeto indireto. Afinal de contas, quem precisa, precisa de alguém. É um verbo transitivo indireto, exigindo um objeto indireto. Portanto, conscientes é um predicativo do objeto indireto. Próxima frase. Eu estou sem sono. Sem sono é uma característica do sujeito. Observe que eu coloquei esse exemplo aqui para mostrar para você que o predicativo ele pode vir em forma de locução adjetiva. Beleza? Portanto, predicativo do sujeito, porque caracteriza o sujeito. E para fechar, observe esta frase. O juiz julgou o recurso improcedente. Quem julga, julga alguma coisa, o recurso, objeto direto, improcedente. Improcedente é uma característica do objeto direto, atribuída pelo juiz. Portanto, improcedente é um predicativo do objeto direto. Eu coloquei esse exemplo aqui pelo seguinte. Existem alguns verbos na língua portuguesa chamados de verbos transobjetivos. Os verbos transobjetivos são aqueles que são transitivos diretos, que exigem um objeto direto acompanhado de um predicativo do objeto direto. Beleza? Tranquilo? Então fica ligado, por favor, nesses verbos transobjetivos. Ah, Pestana, mas como é que eu vou identificar um verbo transobjetivo? É muito simples. O verbo transobjetivo é aquele que indica um julgamento, uma nomeação, uma classificação de alguém sobre uma outra pessoa ou sobre alguma coisa.
Então, quando você diz o juiz julgou o recurso improcedente, o verbo julgar indica um julgamento, um ponto de vista, uma opinião. Ele julgou o quê? O recurso, como sendo improcedente. Observe que até dá para fazer o bizu aqui, ó, para a gente enxergar que improcedente é um objeto direto, predicativo do objeto direto mesmo, colocando assim, ó, o juiz julgou o recurso como sendo improcedente. E aí, se você conseguir colocar esse bizuzinho antes do predicativo, você vai ter certeza que ele é um predicativo mesmo. Beleza? Normalmente esse bizu funciona. Vou te dar alguns verbos transobjetivos. Verbo julgar, verbo nomear, verbo classificar, verbo chamar, no sentido de classificar, verbo apelidar, cognominar, verbo eleger. Esse eleger aqui, ó, na segunda frase, também é um verbo transobjetivo. Porque é um verbo transitivo direto que exige um objeto direto seguido de um predicativo. Tanto é verdade que na segunda frase eu poderia dizer assim, o povo elegeu como sendo presidente. Beleza? Aquele bizuzinho que eu acabei de dar do como sendo, fica ligado nisso. For God's sake. Pelo amor de Deus, fica ligado nisso. Vamos lá. Tipos de predicado. Mas antes de tipos de predicado, eu queria te falar um negócio, cara. Pô, eu fico com isso na cabeça. Eu vou falar isso na aula de regência, mas eu quero falar logo para você. Então deixa eu colocar um slide aqui. Vamos lá. Deixa eu falar um negócio logo para você. Vou ficar com a consciência limpa. Fica ligado no verbo chamar. Inclusive na prova do CESP, a banca CESP, gosta de trabalhar isso. Se liga só. O verbo chamar no sentido de classificar, nomear, tá? Vamos lá. Chamou o doutor, ou melhor, chamou o homem de doutor. Chamou ao homem de doutor. O verbo chamar, no sentido de classificar, nomear, ou, enfim, cognominar, ele pode ser transitivo direto ou transitivo indireto. É uma dupla análise. No caso, o homem seria um objeto direto, ao homem, por causa da preposição, seria um objeto indireto. O de doutor seria um predicativo do objeto direto e aqui também um predicativo, só que do objeto indireto. Então, quando você diz chamou o homem de doutor, chamou ao homem de doutor, esse verbo tem dupla transitividade. Ele pode ser VTD ou VTI. E aí ele pode exigir um objeto direto ou um objeto indireto. E como o verbo chamar é um verbo transobjetivo, ou seja, um verbo que exige um objeto direto, e no caso do verbo chamar, ele é especial, né? Um objeto direto ou indireto, mais um predicativo do objeto direto ou um predicativo do objeto indireto. Como o verbo chamar é um verbo especial, por causa dessa característica de ser VTD ou VTI, com a mesma estrutura, ele vai exigir um objeto direto ou um objeto indireto, seguido de um predicativo do objeto direto ou de um predicativo do objeto indireto. Agora, mais uma coisa especial sobre o verbo chamar. Você está vendo essa preposição aqui? Essa preposição, por incrível que pareça, é uma preposição expletiva. O que seria uma preposição expletiva? É uma preposição que pode ser eliminada da frase sem prejuízo do sentido da frase. Pô, Pestana, você está querendo dizer que pode ser chamou o homem doutor? Chamou ao homem doutor? É exatamente isso que eu estou querendo dizer. Isso já caiu no CESP
umas 3 vezes que eu me lembro. Cuidado com isso, por favor. Beleza? Então, agora estou com a consciência tranquila. Vamos seguir tipos de predicado, só para fechar bonitão. Vamos lá. Existem 3 tipos de predicado. Existe o predicado nominal, que é aquele que apresenta verbo de ligação. Existe o predicado verbal, que é aquele que não apresenta um verbo de ligação. E existe o predicado verbo nominal, que é aquele que não tem um verbo de ligação, mas apresenta um predicativo do sujeito, um predicativo do objeto direto ou um predicativo do objeto indireto. Observe a primeira frase. Os alunos parecem bem interessados ultimamente. Note que o verbo parecer é um verbo de ligação. Portanto, todo esse predicado aqui é um predicado que a gente chama de predicado nominal. Por que ele é nominal? Porque ele apresenta um verbo de ligação. E eu sublinhei o interessados pelo seguinte: muitos gramáticos ensinam da seguinte maneira. Eu digo que o predicado é nominal porque ele tem um nome como núcleo do predicado. Ou seja, o adjetivo interessados seria o núcleo do predicado nominal. Seria a palavra mais importante do predicado nominal. Beleza? Mas, se você quiser acertar uma questão pela maneira como eu ensinei, ou seja, o predicado nominal é aquele que tem um verbo de ligação, eu acho que é mais fácil. Aí você decide. Observe agora a segunda frase. Meus alunos não estão em sala de aula. Observe que o verbo estar aqui não é um verbo de ligação. Pô, Pestana, mas como assim? O verbo estar não é um verbo de ligação? Nesse caso, não é um verbo de ligação porque ele está seguido de um adjunto adverbial de lugar. Ele não indica estado. Ele não está ligando um sujeito a um predicativo do sujeito. Portanto, ele é um verbo intransitivo. Lembra disso? Eu falei isso na aula de predicação, hein? Então, ele é um verbo intransitivo. Por quê? Porque ele vem seguido de um adjunto adverbial, ele não exige um complemento, ele não pode ser um verbo de ligação porque ele não está ligando um sujeito a um predicativo, ele não indica estado, ele indica apenas o lugar onde os alunos estão. Portanto, se não é um verbo de ligação, eu digo que o predicado é um predicado verbal. Ou seja, tem como núcleo um verbo. Por último, para fechar, predicado verbo nominal. Eu digo que um predicado é verbo nominal quando ele não tem um verbo de ligação. Tudo aqui é o predicado. Ó. Quando ele não tem um verbo de ligação, o verbo reeleger é transitivo direto. E ele tem um predicativo. Nesse caso, tem um predicativo do objeto direto. Observe. O povo reelegerá Dilma presidenta daqui a poucos anos? O povo reelegerá Dilma como sendo presidenta daqui a poucos anos? Percebe que presidenta aqui é um predicativo do objeto direto? Ou seja, é uma característica de Dilma, do objeto direto Dilma. Portanto, se eu tenho um verbo que não é de ligação e tenho um predicativo, eu vou dizer que o predicado é verbo nominal, porque ele tem um verbo e um nome como núcleos. Beleza? Maravilha. É isso aí. Olha para mim. Na aula que vem, a gente entra em termos integrantes da oração. Acabou. Tudo sobre termos essenciais. Agora é aquilo, né, parceiro? Tem que fazer questão atrás de questão para a gente martelar essa parada. Beleza? Eu trabalhei algumas questões relacionadas a termos essenciais da oração que são relevantes em provas de concursos públicos. E não trabalhei questões que não são relevantes. Por isso, eu vou entrar na próxima aula em termos integrantes da oração. Termos essenciais,
Eu já trabalhei, inclusive, questões para ilustrar o que é frequente na prova. E agora, o próximo passo, termos integrantes. Objeto direto, objeto indireto, complemento nominal e agente da passiva. É isso. Aula que vem tem mais. Valeu!